a partir desse momento, eu sei que tantas coisas já aconteceram hoje, tantas coisas sendo utilizadas pelo Espírito para ministrarem ao nosso coração. Mas agora, por meio da palavra, nós seremos acessados. Por favor, tente estar atento àquilo que Deus quer falar com você através da sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Hoje é noite de ceia. Hoje é noite de ceia. E nessa noite de preparação, o Espírito Santo vai falar conosco sobre as revelações da cruz. Porque as revelações da cruz nos preparam para esse dia que nós acabamos de cantar aqui, meu irmão. Nessa noite, noite de ceia, nós precisamos nos lembrar da cruz e da ressurreição. E a primeira coisa que eu quero te alertar, como filho de Deus, é que a cruz e a ressurreição não podem ficar silenciosos na sua vida. Uma das coisas tristes que pode acontecer na vida do Filho de Deus é quando a rotina, às vezes até a rotina religiosa, a rotina das coisas que ele faz para Deus, Catrine, começam a silenciar a lembrança da cruz e da ressurreição. Nós precisamos lutar contra isso, Aline, intencionalmente. Sabe, a psicologia tem uma abordagem aí, Jonatas, eu sei que vai ser meu colega. Aí, Raquel, cadê Raquel? Cadê Raquel? Gente, nós vamos orar consagrando. Raquel vai fazer psicologia, gente. Mais uma na faculdade para Jesus, mais uma, agente do reino. Jonatas, a psicologia tem uma abordagem chamada Gestalt terapia. É a minha abordagem, a abordagem que eu tenho escolhido nesse momento para atender como psicóloga clínica. E sabe o que a Gestalt terapia vai dizer? Que toda a nossa percepção da vida, de tudo, acontecem sempre numa dinâmica de ou alguma coisa é seu foco, sua figura, ali ó, é foco seu, ou uma coisa é fundo. Tudo que você percebe de cada uma das suas interações na sua casa, no seu trabalho, sobre você mesma, seus sentimentos, a Gestalt terapia vai dizer que tudo que nós percebemos na realidade sempre funciona assim, ou é seu foco ou é fundo. Ou é sua figura, ou ficou lá, ó, no fundo, dissolvido, às vezes até perdido ali no fundo. Sabe, nessa noite eu quero te convidar intencionalmente, se você não estava vivendo essa realidade, a transformar a cruz e a ressurreição no seu foco, intencionalmente, transformar a cruz e a ressurreição na sua figura. O que é a figura? A figura é o que você seleciona como mais importante naquele momento. Na vida do crente, a cruz e a ressurreição nunca deveria ficar no fundo. A cruz, lembrar do sacrifício de Jesus, minha filha, e da ressurreição, que Ele está vivo, deveria sempre ser o nosso foco, ter o nosso foco de atenção, porque se isso não acontece, as revelações da cruz e as revelações da ressurreição ficam silenciados na nossa vida. Estão ali, você sabe o que aconteceu, você sabe que existe, você até lembra porque uma vez ao mês você ceia, mas esse não é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus para você é que as revelações da cruz e da ressurreição sejam figura, sejam foco na sua vida todos os dias. Então eu quero pensar com você essa noite o quanto que a cruz aponta para algumas realidades que a gente tem que segurar. Abençoe o seu irmão, diga assim, olha, você tem que segurar isso.
São revelações. Esse culto vai terminar, minha gente. Nós vamos para casa. Obrigada, meu filho. Esse culto vai terminar. Nós vamos para casa. Nós vamos cear hoje. Mas esse culto vai terminar. Só que essas revelações sobre a cruz, elas não podem sair do seu campo de atenção, crente, em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero pensar com você essa noite é que a cruz, uma das revelações da cruz, Jennifer, é que a cruz aponta para uma necessária separação. Diga assim, é preciso haver separação. Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Mateus 16, de 21 a 23. Diz assim, a palavra de Deus, acho que vai aparecer para nós aqui. Mateus 16, 21 a 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se a Pedro, disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus estava explicando o que aconteceria na crucificação. Jesus estava tentando explicar aos seus discípulos, Benedita, que a crucificação, ela implica uma separação. Lembrar de cruz, falar desse momento que Jesus viveu por mim e por você, é falar de uma separação. A notícia que Jesus estava dando era: olha, eu não estarei com vocês aqui mais todos os dias. Olha, foram 3 anos a gente caminhando junto, mas isso não vai mais acontecer, porque é vontade de Deus que eu vá até a cruz, e para isso haverá separação. Quando Jesus fala isso, sabe o que acontece? Pedro não consegue discernir isso, cruz e separação, mas vindo da parte de Deus. Separação não é uma coisa boa, separação é uma coisa ruim. Haverá sofrimento, haverá distanciamento. Nós andamos aqui, Jesus, juntos e misturados, não andaremos mais. Isso não pode ser uma coisa boa. E às vezes nós pensamos assim também, a nossa mente, as nossas experiências nos ensinaram que a separação é uma coisa ruim. Mas nessa noite eu quero deixar para você a palavra que nem toda separação é ruim. Nessa noite eu quero deixar para você no seu coração que existem separações na sua vida que precisam acontecer para que haja vida. Quem sabe você está ouvindo essa palavra aí na sua casa e Deus está falando com você de separações que precisam acontecer, e Deus está falando com você e você está ocupando o lugar de Pedro, de dizer assim: não, Senhor, toda separação é ruim, Jesus. Ah, Isadora, nessa noite Jesus está falando assim no seu coração, ó: calma um cadinho. Abençoa a pessoa que está ao seu lado, fala assim bem suave, ó: calma um cadinho. Nem toda separação é ruim, não. Existem separações momentâneas que são necessárias para que a vida continue a seguir, minha Rosinete. E eu não falo só separação de pessoas, separação de ambientes. Porque às vezes o que Deus está nos falando é que tem um ambiente que você está lá misturada demais, que você está lá misturado demais. E lembrar da cruz é lembrar que Jesus Cristo foi à cruz porque separou-se. Alguns ambientes que não dá mais para você fluir neles.
Chegou a hora da separação. Para que haja vida, para que haja cruz, para que haja ressurreição, precisa haver separação. Mas não só separação de pessoas. Às vezes, veja se você conhece alguém assim, né? Eu recebo algumas pessoas no consultório assim. Às vezes eu olho para mim e eu me vejo assim. Veja se você conhece alguém assim. Sentimentos muito misturados, embolados dentro da gente, já viu isso? Coisas que a gente está ali, ó, experimentando, tá tudo embolado, tudo é uma coisa só. Mas eu vou dizer para você que talvez hoje, no dia do memorial, da ceia do Senhor, da cruz de Cristo, o Espírito Santo vai te ajudar a separar o que é uma coisa, o que é outra coisa. Mulheres que estão completamente misturadas com as experiências, as alegrias e as tristezas dos seus filhos. Esposas que estão completamente misturadas. Ela não consegue ter a própria experiência. Pessoas que não vivem uma vida com Deus porque estão ali, embolados e misturados com o passado, com sentimentos, com outras experiências. A cruz aponta para uma organização. É preciso separar o passado do presente. O que é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é profundo, né? Um ensino teológico profundíssimo. Uma coisa, outra coisa. Aí Pedro falando, não, Jesus, a única forma é se a gente continuar aqui, tudo junto, misturado. Jesus falou, não, meu filho, é mister que eu vá, você não está compreendendo. Há um mover de Deus nisso. Há um mover de Deus falando para você que nem toda separação é ruim. Há um mover de Deus falando para você que esses sentimentos dentro de você precisam ser desembolados. E eu quero profetizar uma noite de organização na tua vida. A mensagem da cruz é também uma mensagem de superação, não só sobre separação. Porque quando a gente separa, logo após a gente tem que superar. É disso que se trata a vida. É assim que acontece, tá? Quando, Ana Maria vai entender o que eu estou falando. Quando a gente vai deixar o filho da gente, primeira vez no dia da aulinha, a Ellen vai lembrar. Primeira vez que você foi deixar seu filho na escola. Meu Deus do céu. Pastor, que exercício difícil de separação, pastor. Pastor. Amo, de primeiro dia de aula de Isaac. Pelo amor de Deus. Quem sofreu mais foi pastor, se foi Ellen, se foi Isaac. Claro que Isaac foi dando tchau, né? Com certeza. Mas o pastor... É tão difícil. Não é fácil não. Você que é filho, presta atenção. Você que é filho. Eu vou falar uma palavra boa para você. Tu vai viver isso, rapaz. Que momento difícil de separação. Uma separação momentânea. Mas sabe de uma coisa? Quando você está vivendo com Deus... Irmão Altamir, meu querido, quando você está vivendo na presença de Deus, logo depois de uma separação, vem a superação. Nós temos que dar o próximo passo. E eu quero te convidar a ler Mateus capítulo 26, versículo 42. Porque a crucificação de Jesus Cristo nos aponta para a superação, tão grande superação que houve em Cristo Jesus. Mateus 26, versículo 42. Mateus 26, 42. Vai ser possível aqui? Diz assim a palavra de Deus. E indo, vou ler o 39 também. Mateus 26, vou ler 39 e 42 depois. O 39. Isso, diz assim, E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, Jesus Cristo, estava lá no Getsêmani.
prostrou-se sobre o seu rosto. É para você entender, às vezes eu vejo pessoal aí de oração, pessoal de intercessão, pessoal aí anda com o irmão Benedita, pastor, eu não entendo, eles com o rosto no pó, eles no chão, deitado no chão, eu orando, é da onde isso? Que maluquice é essa? Não, não é maluquice não, é Jesusice. Jesus estava aqui no Getsêmani e a Bíblia vai dizer que ele foi lá, ó, e prostrou sobre o seu rosto, ele e o corpo, sobre o rosto no chão, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, se possível, passa de mim esse cálice, porque não tem superação que possa acontecer, minha Cristina, se você não passa pelo caminho do quebrantamento diante de Deus, de falar das suas dificuldades. Você veja que nesse momento Jesus, humano, homem, disse, Pai, eu não me sinto pronto. Pai, eu não me sinto preparado. Pai, parece um sofrimento tão maior do que eu. Pai, eu acho que eu não vou suportar. Se possível, passa de mim esse cálice. Você não vai alcançar superação se você não investir na comunicação. Existem pessoas que não conseguem superar porque elas não conseguem comunicar. Elas não conseguem falar com Deus sobre suas dores, só sentem, só sofrem, sabe? E às vezes as nossas emoções ficam paralisadas exatamente aí. Pessoas que sofrem, que sentem muito, mas não conseguem falar sobre isso, quase como se fosse um pecado falar das nossas dificuldades. Mas nessa noite, noite de ceia, a mensagem da cruz nos mostra que Jesus Cristo, antes de superar, ele abriu o coração e começou a comunicar como ele se sentia. Como é que você está se sentindo hoje? Será que não é isso que está atrapalhando você vencer e se superar, você rasgar seu coração e dizer, Deus, eu me sinto assim, eu me sinto incapaz, eu me sinto improvável, eu me sinto sem condição, eu me sinto com medo, Jesus, eu me sinto angustiado, Jesus, eu me sinto perdida, Senhor, e Deus, então, ouve a sua comunicação e libera sobre você superação. Versículo 42, olha o que aconteceu. E indo segunda vez, orou dizendo, e indo segunda vez, poxa vida, mas ele faz todo aquele cenário ali, Rafael, como assim? Jesus faz todo aquele cenário, ajoelha, coloca o corpo sobre o rosto no chão, começa a orar, começa a falar das dificuldades, mas a Bíblia vai dizer que a superação não chegou nessa hora não. A superação ela foi chegar e indo segunda vez. Precisa perseverar, falou uma vez, tem que falar de novo, você tem que continuar falando, a superação não vai acontecer porque você fez um propósito de oração, a superação vai acontecer porque depois do propósito, você continuou a orar. Ai, não sei, acho que a oração está fraca. Por quê, meu filho? Ah, pastor, eu fiz 7 dias de oração, a superação não chegou. Olha aqui, o que aconteceu com Jesus? A Bíblia diz, e indo o quê? Segunda vez, Júlia. Não foi na primeira, não. Ele fez o primeiro propósito, e quando acabou o propósito, sabe o que ele fez, Laís? Ele foi orar mais. E a Bíblia diz, ele orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, então faça a tua
vontade. E essa oração já foi diferente da primeira, porque na primeira Jesus estava dizendo: Senhor, eu não aguento, passa de mim esse cálice, se possível arranca esse momento da minha história. Mas quando você persevera em oração, a superação vem, porque na segunda oração Jesus já está dizendo: Pai, pode olhar para mim, Pai, se essa é a tua vontade, eu vou seguir em frente. Esse já era Jesus tomado de superação. A mensagem da cruz é uma mensagem de superação. Você vai superar, você vai avançar em nome de Jesus. Vai separar algumas coisas, vai organizar outras coisas, mas quando você se coloca a ter a ressurreição como foco, como figura, você vai alcançar superação da parte do Senhor. E eu quero profetizar sobre a tua vida agora, você que entrou aqui essa noite, que vai cear a mesa do Senhor essa noite, eu quero declarar: seja tomada pela mesma unção de superação que tomou Jesus aquele dia. A mensagem da cruz é uma mensagem de superação. E por último, a mensagem da cruz é uma mensagem de reencontro. A cruz aponta para a separação, sim, porque existem separações que são necessárias. A cruz aponta para a superação, porque quando você organiza e separa numa direção de Deus, a superação virá, pode ter certeza. Mas a mensagem da cruz é uma mensagem de reencontro, e eu quero ler com vocês João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3. Abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Nós vamos entender que a cruz aponta para um reencontro. Diga assim: o meu Deus tem reencontros na minha vida. Ai, quem sabe você está assistindo essa palavra agora, você está sendo ministrada aqui essa noite, não perde seu foco de atenção não, ó, não perde não, porque quem sabe Jesus esteja ministrando sobre você hoje, para te mostrar que é tempo de você reencontrar, é tempo de você recomeçar, reencontrar um sentimento que um dia você teve e se perdeu, reencontrar um ministério que um dia estava ali, ó, nas tuas mãos e você deixou escapar. Reencontrar o ânimo e a força que um dia você sentiu e experimentou. Quem sabe reencontrar alguém, uma pessoa, reencontro. Porque a mensagem da cruz aponta para reencontro. João capítulo 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, e se eu me separar para ir preparar lugar, e se momentaneamente nós não estivermos juntos para eu preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A cruz aponta para um dia de reencontro que já está marcado. Sabe de uma coisa? A cruz, a morte de Jesus no Calvário, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, torna possível esse reencontro.
Bastava Jesus ter descido daquela cruz. Bastava o Getsemane não ter acontecido. Bastava o lado de Jesus não ter sido rasgado por uma lança. Bastava não ter acontecido a coroa de espinhos. Bastava Jesus Cristo não ter sido condenado injustamente. Se nada disso tivesse acontecido, bastava Jesus Cristo não ter ressuscitado ao terceiro dia, que esse encontro não seria possível. Nós não o veríamos mais. Não encontraríamos com o Pai na eternidade, mas por causa da cruz, por causa da morte e por causa da ressurreição, esse reencontro se tornou? Eu acho que você não entendeu. Porque aquele túmulo estava vazio. Porque as mulheres procuraram o corpo e não encontraram o corpo. Esse reencontro se tornou? Aqui, meu irmão, se o seu reencontro mero mortal com Jesus, Rei dos Reis, se tornou possível por causa da morte e da ressurreição, qual é o reencontro que não se tornará possível aqui na terra? Só aquele que Deus não quiser que aconteça. Não há reencontro impossível. Não há recomeço que não possa acontecer, porque Ele ressuscitou. E a mensagem da cruz, nós estamos ceando essa noite para nos lembrar intencionalmente que a cruz aponta para o reencontro possível. Por isso eu quero que você comece a pensar nos seus relacionamentos. Eu quero que você comece a pensar agora em pessoas, quem sabe do seu trabalho, da sua família, irmãos em Cristo, pessoas das quais você teve um desencontro. Aconteceu. Só que Jesus vive. E se Jesus vive, o reencontro é possível. Você está entendendo isso? Diga assim, porque Ele vive, o reencontro é possível. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. A cruz aponta para uma separação organizada, que é necessária para que você continue a viver. A cruz aponta para uma superação, porque é preciso recomeçar. E a cruz aponta para um reencontro. E sabe, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, o último texto que eu lerei essa noite, fala do dia desse reencontro de maneira tão forte, tão linda, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. E o versículo 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Você precisa lembrar as pessoas que sofrem ao seu lado que a cruz torna a mensagem da separação o não fim. A separação não é o fim. Que a cruz
nos traz uma mensagem de superação. Você pode parar de chorar. Que a cruz é uma mensagem de recomeço, Maria, de reencontro. Então é possível crer e voltar a sorrir. Por isso a palavra diz: consolai-vos uns aos outros, com essa palavra de que Ele vem para nos buscar, porque Ele vive. Você está entendendo por que você está aqui essa noite? E é assim que nós vamos cear. Nós vamos cear nessa consciência, com essa consciência. Eu quero convidar você a falar com Deus agora. Porque